Bendito Senhor, Santo Deus. Glória a Jesus. Veio avante, irmãos, a palavra para nós lermos. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, é uma carta que Paulo escreveu aos irmãos de Roma. Romanos, capítulo 8. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, me veio avante ler do começo até o versículo 30. Vamos ler então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Até aqui somente. Amém. Queridos irmãos, falta tempo para nós, se pudéssemos analisar verso por verso desta carta, que tem um caráter tão santo e tão profundo, que Deus deu a Paulo de escrever aos irmãos de Roma. É certo que este capítulo, de vez em quando, é lido nas igrejas, e o seu conteúdo largamente pregado, mas a palavra de Deus, ela é vinda de uma fonte inesgotável, irmãos. Quanto mais se tira, mais ela aparece. Glória ao nome do Senhor. Ai de nós se vivêssemos somente do conteúdo escrito e nós não tivéssemos a revelação vinda de Deus, para que pudesse tomar então do que está composto nas cartas inspiradas pelo Espírito de Deus dadas aos apóstolos e trazer a nós o alimento que nós precisamos para podermos caminhar nesta bendita graça. Ele inicia neste parágrafo, primeiro falando da nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Ele fala esta nova vida, irmãos, porque muitos dos romanos vinham com conhecimentos da lei, alguns seguiam o judaísmo e naturalmente tinham dificuldade de poder absorver todo o conhecimento e as informações que Deus dava aos apóstolos. Então, era uma nova vida, como de fato para nós. Por que nova vida? A velha vida da pessoa é a vida que ela tem desde o seu nascimento. Nasceu viva, e essa vida é a vida primeira, ou a velha vida, que a pessoa tem e vai se envelhecendo na medida que o tempo passa. A nova vida é aquela que veio depois, ou seja, quando creu no Senhor Jesus. Por isso que, para ser batizado, é preciso crer. Se nós batizamos uma criancinha recém-nascida, ela não creu. E não havendo crido, o batismo fica sem efeito. Então, o batismo, para que tenha o seu efeito, é preciso que a pessoa creia. E a pessoa, para crer, precisa ser adulta já, precisa ter conhecimento do bem e do mal. Glória ao nome do Senhor. Aí então recebe essa nova vida. Até então, com a velha vida ou com a vida natural do ser humano, a pessoa andava segundo os seus princípios, segundo o seu livre-arbítrio, livre escolhas de tudo o que quisesse fazer, a pessoa escolhe e faz. Não é? Assim é a vida natural das pessoas. Mas agora, chegando a esta nova vida, ela toma então, assume o comando e deve assumir o comando do nosso viver. Então não podemos mais seguir segundo os propósitos antigos, porque agora nós temos um novo propósito, uma outra vida que deve nos governar nesta terra. Mas nós temos dificuldade, porque, irmãos, nós vivemos com este corpo, comemos com ele, andamos com ele, sorrimos, sentimos tristeza neste corpo,
Sentimos alegria neste corpo, não é? Então estamos nele. E temos dificuldade porque ele tem as suas necessidades, as suas exigências pela própria natureza. Então precisamos ter cuidado em dosar de tal maneira que aquilo que é necessário para a subsistência desta vida terrena não seja maior do que o poder daquela outra vida que está dentro de nós. Porque quando isso ocorre, então Paulo logo definiu aqui: vive pela carne. Então ele, resumindo tudo que está escrito aqui nesse primeiro parágrafo, são duas situações que devem ser definidas: ou vive pelo Espírito, ou vive pela carne. Ou vive segundo as determinações do Espírito de Deus junto ao nosso Espírito que está em nós, não é? Que determina a nossa forma de ser, de viver, de falar, de pensar, de agir. Ou vivemos por Ele, para manter esta vida de pé, ou de pé não, existente, ou deixamos ela de lado e vamos viver na vida antiga. Naturalmente esta aqui vai definhando até que se apaga, e nós ficamos com essa outra, que é de curta duração, curta duração, porque esta que está dentro de nós, que recebemos agora, que é a nova vida, ela é eterna. Há pouco tempo um irmão ancião até escreveu, eu esqueci de responder a ele, e ele havia mesmo falado com alguns irmãos sobre este detalhe, que em nós já está a vida eterna. Por isso que quem perde, irmãos, perdeu a graça, perdeu a eternidade com Deus, fica condenado à segunda morte. Por quê? Porque andou pela carne, deu força à vida terrena e enfraqueceu a vida espiritual. Glória ao nome do Senhor. Então os santos cultos, as congregações, que congregação não é o espaço, congregação não é o prédio, congregação é o conjunto de pessoas que ali estão congregadas. Por isso que a congregação dos fiéis tem objetivo principal, irmãos, e praticamente único, de alimentar o seu ego espiritual, o seu ser espiritual. Porque o carnal, a vida já alimenta, mas aquilo que está dentro de nós, que vem de Deus, tem que ser alimentado num convívio santo, onde o Senhor toma alguém pelo Espírito Santo e envia mensagens vindas de Deus. Então vai alimentando aquele ser espiritual, mantendo a vida saudável. Porque costumo dizer que não é bom viver vida ruim, mas é bom ter uma vida saudável. As pessoas lutam por isso, não é? Fazem tratamento, fazem de tudo para ter uma vida com saúde. Então se vive 80, 100 anos, a pessoa viveu com saúde e foi um prazer a passagem neste mundo. Mas tem gente que a passagem no mundo foi só de sofrimento. Sempre doente, sempre padecendo, sempre com dor. Então é necessário viver, mas viver com saúde. Espiritualmente também. Precisamos manter a nossa vida, mas a nossa vida com saúde, irmãos. Porque manter a nossa vida espiritual doentia, enferma, não é bom. E quem é que nos dá saúde espiritual? É a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas então Paulo falou, irmãos, de muitas maneiras, enfatizando isto, que quem anda, resumindo, claro, pela carne, morre perante Deus. Mas quem anda pelo Espírito tem vida e tem paz. Por isso disse Paulo em outro lugar: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, parece que ontem foi lido isto aqui. Então Ele nos justifica para mantermos esta paz que nós temos com Deus, vida e paz, porque andamos pelo Espírito. Não é que alguém fala, então agora eu tenho que andar aí pelo Espírito, como? Vou andar flutuando? Não, não é. É governando por Deus. O governo de Deus na vida do ser humano guarda do pecado. Então, como diz a palavra, o pecado não tem mais poder sobre aquele que é governado por Deus, porque anda pelo Espírito. Então, o apóstolo fala
no segundo parágrafo, das primícias do Espírito, fala da esperança, fala da intercessão, como há uma intercessão em nosso favor, e fala da nossa eleição, que isto aqui, irmãos, é tão profundo, que, como disse, falta tempo para nós pegarmos versículo por versículo, analisar e considerar o tamanho da obra que Deus fez conosco. É que nós não temos essa capacidade de mensurar o tamanho do bem que Deus fez. Que se não fosse o Senhor, onde estaríamos nós? Por este mundo, se estivéssemos vivos ainda, perambulando sob o pecado, sem nenhuma esperança. Mas hoje, o que Ele fez? Pegou este ser que perambulava por este mundo sem esperança, resgatou. Primeiro, irmãos, vê que obra magnífica. Primeiro, Ele conheceu a pessoa antes dela existir. Por quê? Porque nos anais eternos de Deus, nos seus planos, Ele já definiu pessoas. E Ele já conheceu, porque para Deus tudo é já. Para nós existe presente, passado e futuro. Para o Senhor é já. O Senhor não tem relógio. O dia do Senhor é um dia eterno. Glória ao nome do Senhor. Por isso que quem for morar lá vai ser morada para a eternidade. Pobre daquele que perde esta oportunidade. Mas, irmãos, vejam que interessante. Já era de conhecimento de Deus o povo, a obra. Abraão glorificou a Deus. Pela fé, ele cria que Deus ia fazer. Mas era homem, ele não pôde ver. Morreu sem ver, mas crendo que Deus haveria de fazer esta obra que está no mundo hoje. Séculos se passaram, ele não ficou confundido. Mas ele morreu. Para nós ele morreu. Para Deus não. Para Deus ele vive. Quando os saduceus quiseram confundir o Senhor, pensando que poderiam fazê-lo, falando sobre a ressurreição, e fizeram uma parábola ao Senhor Jesus de uma mulher que casou, o marido morreu, casou com o irmão, morreu, e assim casou com 7 irmãos e morreram todos. E eles perguntavam: e lá no teu reino, então, ela vai ser mulher de que marido? Se todos ela teve por marido. Então o Senhor Jesus disse: vocês erram por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus, porque no reino dos céus não se casa e não se dá em casamento. Glória ao nome do Senhor. E depois ele fala, irmãos, dos que morrem, porque para Deus todos vivem. Porque vocês não chamam, não vê que está escrito que o Senhor Deus, que era Ele mesmo que estava ali, é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Não é isso que vocês falam? Então, e Deus é Deus de morto? Deus é Deus de vivo, porque para Deus todos vivem. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, fomos eleitos. Por quê? Porque houve uma predestinação. O Senhor antes, então, sabia que ia formar bilhões ou trilhões, não sei quanto, se existe meio de contar, de gente da natureza humana, mas tinha então os predestinados. Este tem este destino, este não, este tem, este não tem. Desta multidão de predestinados, ao tempo da existência de cada um, Ele chamou. Uns o Senhor chamou quando criança, outro mais tempo, outro já nos últimos momentos de vida, são chamados. E o que foi chamado e aceitou, porque foi predestinado, o Senhor chamou. E os que foram chamados, então Ele justificou o que fez, abandonou o pecado, amou o pecador, mas não o pecado, tirou dele o pecado, fez da natureza humana um lugar para colocar a divina, e colocou nele a natureza divina. Então ele ficou híbrido. É como fazem com o automóvel hoje, não é? Ele anda com álcool, acabou o álcool, põe gasolina. Se é elétrico, acabou o combustível,
anda elétrico agora, porque ele tem 2 poderes para caminhar. E o Senhor nos fez isso. Então nós temos 2 coisas para caminhar. E agora, irmãos, traçou então o nosso plano para chegar no nosso destino. E deixou o livre-arbítrio para cada um seguir. Olha, o rumo é este, a direção é essa, o lugar é este, olha, o nome da cidade é este, o bairro tal, a rua tal. Os irmãos já viram uma comparação? Olha, que interessante. Acontece com a gente, às vezes, temos que ir num determinado endereço, numa cidade, nós não conhecemos. Aí pergunta, você sabe onde é que é? Não, nem imagino. Então a gente pega aí um programa que tem, não vou dizer o nome, mas tem aí no celular, a pessoa põe ali o endereço, o nome da rua, o número, a cidade, e dá um enter ali, começa, então ele diz, olha, siga em frente. A pessoa não conhece o caminho, vou em frente, eu estou acreditando no que está aqui. Por quê? Porque o plano de viagem que eu tenho é esse aqui, para chegar em tal lugar. Mas a coisa está tão avançada que ele olha, bom, eu vou demorar tantas horas para chegar. Eu vou chegar a tal hora. E ele vai seguindo e se orientando. Quando tem um acidente na frente, ele avisa a tantos quilômetros um acidente. Tantos quilômetros tem a polícia. Não é assim? A tantos quilômetros ele vai avisando e a pessoa vai seguindo. Mas tem aqueles que são menos avisados, às vezes acontece conosco, que distraidamente ele fala 200 metros entre a direita. E eu distraidamente a 100 metros entre a direita. Mas quando eu vou ver, eu já desviei, porque eu tenho livre-arbítrio, eu tenho tudo na mão, mas eu vou se eu quiser. Se eu não quiser, eu não acompanho aquilo. Porque muitas vezes eu acho que eu vou chegar primeiro do que ele está falando. E eu digo, não, mas acho que eu conheço o caminho, por aqui parece que é melhor. E no entanto eu entro por uma rua, e vou indo de repente tem uma feira lá no fim da rua. Pronto, estragou a minha viagem. Aí eu tenho que voltar, aí eu tenho que procurar nele, olha, me acha para mim como é que eu faço. Aí eu pego outra vez para corrigir a minha rota. Irmãos, é isso que a palavra faz toda noite na nossa vida. Hoje mesmo, quantos que acharam que o que estava fazendo estava certo e se excederam, tropeçaram, falharam, erraram, já saiu fora da rota. Bendito seja o Senhor. Se olhar agora no tempo de chegada, já deu problema. Então precisa corrigir a rota. Ainda bem que você veio ouvir a palavra hoje, porque o Senhor está agora fazendo como faz esse negócio. Ele mostra que você dá uns apitos ali, a gente percebe, acho que eu me enganei, deixa eu corrigir a minha rota. Receba agora a correção da tua rota na tua viagem para a glória de Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus é bom, irmão. O Senhor não obriga ninguém. Por isso que deu para nós a condição de livre escolha. A pessoa faz o que acha que tem que fazer. Por exemplo, vai casar. Percebe que não vem de Deus aquele casamento, porque não há comunhão. Mas a escolha da pessoa, ou do casal, e pegam e casam. Mas não dá outra, irmão. Dali a pouco. E outra, tem coisa que tem retorno, tem rua, irmãos, que dá para retornar, mas tem caminho que não dá para virar nem para a esquerda, nem para a direita e nem para dar ré, porque se vai dar ré, vai enroscar em algum lugar. É o casamento. Agora está aí o negócio. Não deu certo? Tem que pedir ao Senhor que vá corrigindo a rota até você encontrar um meio de chegar no céu. Glória ao nome do Senhor. Mas não é só casamento, mudança de cidade, mudança de emprego. Bendito seja o Senhor. Tem pessoas, às vezes tem até um ministério na obra de Deus. Não, mas eu vou mudar para tal nação,
porque lá eu vou viver. Mas eu tenho um ministério, você tem esse ministério aqui, que Deus te colocou. Não, mas depois a gente dá um jeito, lá eu acabo também servindo a Deus. Eu posso servir a Deus aqui, e posso servir a Deus em Portugal também. Eu posso servir a Deus aqui, e posso servir em outro lugar. Mas o Senhor te colocou nesse lugar. Depois vai ter que corrigir a rota, e pode ser que não dê correção. Pode ser que o jeito que você chegar, nunca mais você acha o rumo. Então não é melhor hoje dar um retorno? Irmãos, imaginem se os carros não tivessem uma marcha ré. Que confusão no trânsito que seria. Porque todo mundo quer ir para frente, ninguém quer voltar. Ninguém quer desistir. Mas tem hora que precisa desistir. Tem hora que precisa abaixar a cabeça e dizer: Senhor, amém a tua vontade. O que eu tenho que fazer, Senhor? Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurados são aqueles, irmãos, que procuram conhecer o Senhor na sua vida. E que não confiem só na predestinação, porque esta coisa da predestinação, muitos acham: não, eu sou predestinado, então ele pega o rumo que quiser. Ele está indo para o norte quando devia ir para o sul, mas acha que é predestinado e Deus vai dar um jeitinho. É engano teu, porque o dia que terminar os teus dias, você não chegou em lugar nenhum. Queira Deus, irmãos, que nós estejamos chegando no lugar que Deus nos predestinou. Se o irmão e a irmã sentem que estão caminhando em paz com Deus, não pela carne, mas pelo Espírito, continua deste jeito. Obedeça os limites da tua velocidade. Obedeça os sinais de perigos que você encontra na tua viagem. Obedeça os alertas que o Senhor te dá todas as noites pela palavra. Você nunca será malogrado na tua viagem. Bendito seja o Senhor. E se alguém está aqui hoje, está querendo cobrar do Senhor, como se fosse um conselho de uma pessoa que diz: só vai por aqui que vai dar certo, e não deu certo, não culpe o Senhor, porque você deve ter entrado numa rua, ou entrado numa contramão, e agora você está aí encrencado, sem poder ir para lá nenhum. Mas que Deus te dê graça de hoje parar um pouquinho e humildemente ir aos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu acho que eu fiz alguma coisa pela carne, mas eu queria voltar a fazer pelo Espírito. Você quer saber se estás no Espírito ou se estás na carne? Não tem agora, irmãos, nesta pandemia, os testes que já foram desenvolvidos, e diz na pessoa: você quer saber se você está infectado ou não? Eu quero saber. Então vamos fazer o teste. E vai lá e colhe o material da pessoa, faz o teste e depois vem a resposta. Olha, deu negativo ou deu positivo. Não resolveram assim e não estão funcionando desse jeito? Hoje está aqui o Senhor. Não te dá um teste desse aí para fazer, mas faça agora. Põe-te em comunhão. Se o Espírito Santo confirmar dentro do teu coração, pela sua presença, pela sua virtude, com o teu Espírito, que você é filho de Deus, continua servindo ao Senhor com alegria, porque você está no caminho certo, na direção certa, no rumo certo, e não será confundido na tua viagem. Santo é o Senhor. Quanta coisa na nossa vida, irmãos. Não é só com respeito à vida eterna, que é principal, não é? Que pode falhar, que Deus nos livre de errar. Mas na vida terrena nós erramos muito. Às vezes pegamos uma palavra, irmãos, uma pregação, no anseio do nosso prazer, daquilo que queremos e esperamos, e justamente a pregação pendeu para aquele lado do jeitinho que eu gostaria de ouvir. Eu agarro e digo: é por fé. Mas, irmãos, nós precisamos ter entendimento e conhecer se aquilo foi para nós ou não. Não é porque eu estou ouvindo e falou exatamente do jeito que eu gostaria de ouvir que foi para mim. Você tem um sentimento aqui dentro. Você tem
uma ligação com Deus. E cada um tem o seu secreto conselho, que ninguém entra. O marido não penetra no secreto do seu marido, da sua mulher, e nem a mulher do marido. Cada um tem o seu. Vai lá dentro e veja. Se há comunhão com o Espírito Santo, se ele se manifesta em ti, confirma, fica em paz e creia no Senhor por fé. E não se escandalize, porque bem-aventurado aquele que não se escandaliza naquilo que crê. Você creu, fica esperando no Senhor. Passe o tempo que passar, não deixe a tua fé se desvanecer, porque o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Mas se tem dúvida, na dúvida, fica em paz. Espere até que o sinal de Deus apareça na tua vida. Glória ao nome do Senhor. E quando isto acontece, irmãos, não tem tropeço, não tem engano, não tem erro, não tem vergonha que a gente passa. Por quê? Porque confiou no Senhor e estava acertado o que vinha de Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos afine, irmãos, que nos deixe bem afinados com Deus, para compreendermos a sua vontade. E o jeito de estarmos afinados é não andar por desvios, não seguir os teus próprios planos, mas seguir os planos de Deus. Porque seguindo o que Deus determinou em tua vida ou em nossa vida, jamais nós tropeçaremos. E quem está esperando no Senhor? O Senhor te confirmou, te respondeu, disse que vai fazer. Então vai viajando, que daqui a pouco você chega no lugar que Ele combinou contigo te esperar. Deus seja louvado.